Gente querida do Terror Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Amor. Simplesmente o amor. Quais os limites? Quais as consequências que a contaminação e overdose desse sentimento pode causar em cada um de nós? Amor? O amor depende muito da reciprocidade. Caso a gente não receba de volta todo o amor que entregou, a frustração pode causar dor, decepção, mágoa e até ódio. Será? Será que o amor depende do que receberemos em troca? Ou amar é apenas se entregar, acreditar, sem nada cobrar? É realmente um sentimento complexo, que muitos afirmam que é a personificação da fraqueza humana. Quem ama de uma forma exagerada perde os limites da autodefesa, se torna vulnerável. Se formos entrar no mérito, olha, talvez viesse uma seleção de Freuds para participar de um evento único. O máximo que conseguiriam é ficar longe de explicações e saírem ainda mais apaixonados pelo amor. Então não vou me alongar. Eu peço apenas que assista o relato que está chegando até o final e tire suas conclusões. Antes de continuarmos, um rápido pedido. Ajude o canal a crescer, pois sem você, sonhamos. Com você, tornaremos realidade. Senhor Romário, o meu nome é Gabriel. E eu já começo me apresentando, tirando a máscara. Sendo o Gabriel que eu aprendi a ser. Então eu peço que o senhor imagine um tranqueira, um zero à esquerda, um curva de rio, um vergonha da família, ovelha negra. Imaginou? Então agora, suba num palanque, pegue o microfone, mostre um chapéu e diga: esse aqui eu darei de presente para quem achar que se encaixa no que comentamos até aqui. Senhor Romário, eu gritaria: eu sou o Gabriel, pode mandar que é sob medida. Eu realmente era aquele rebelde sem causa, aquele estrume ambulante. Coisas erradas, eu tinha um imã, me atraía. Agora, por favor, sem excessos, eu tenho um nome a zelar. Jamais fui criminoso, jamais fui ladrão e também nunca parti para promiscuidade. Eu era um tranqueira dentro dos parâmetros normais para quem quer ainda, mesmo lá no andar de baixo, lá no porão, se considerar um ser humano. Não estudava, não trabalhava, só queria dormir até meio-dia, 1h, era filhinho mimado, filhinho de papai, um burguesinho idiota que usava grife de cima a baixo, pousava de socialista e para parecer mais autêntico não fazia barba e não tomava banho para cheirar mal. Eu era literalmente ridículo. Foi quando entrei para a faculdade, uma universidade pública. Aí que disseram, esse aí, pronto. Ele andou estudando para não ser nada e agora entrará para pós-graduação. Só que quis o destino que eu conhecesse Natália. O senhor Romário, pensa numa pessoa totalmente diferente. Uma menina limpa em todos os sentidos. Uma menina de posses que não deixou o dinheiro subir a cabeça. Uma menina inteligente, doce, educada, humilde. Natália, ela era tão maravilhosa que de cara eu travei. Pronto. 4 pneus furados, estepe arriado. Eu estava de 15, nem de 4, nem de 20. Eu comeria um vagão de estrume por ela. Só que com a certeza
que era um sonho impossível. O que aquela mulher veria em mim? Até hoje eu me pergunto, mas pasmem, ela viu. Foi algo absurdamente maravilhoso e inacreditável. Eu que, dentro dos meus inúmeros defeitos, arrogância não tinha. E jamais tentaria me aproximar. Porque ela era cercada por aqueles que configuravam o grupo seleto do sonho de consumo de todas as meninas que ali estavam. Ela poderia escolher. E segundo dizem, resolveu pegar a bosta com a mão. Escolheu a mim. É, seu Romário. Do nada, Natália e eu estávamos conversando por iniciativa dela. Começamos a ficar. Iniciou um namoro. Estávamos pensando em casar. Eu era outro homem. Meu pai e minha mãe botavam um tapete vermelho para Natália. Eu mudei. Até banho tomava. E sabe que eu comecei a perceber? Que não era tão ruim assim andar cheiroso, andar bonito, andar bem tratado. Sabe que eu comecei a me valorizar? E também comecei a me comparar e me via abaixo daqueles que eu poderia considerar concorrência naquela disputa natural entre os machos do grupo. Eu tinha perdido muito tempo. Eu tinha que acelerar para sair do patamar vegetal e me tornar um homem de verdade. E eu me dediquei. Claro que não foi fácil. Ninguém se transforma de um nada, de um barrigudo sedentário para um atleta. Tem que ter todo um preparo, dia a dia, passo após passo. E muitas vezes eu pensei em desistir, mas ali estava a Natália. Seu Romário, quando nós resolvemos casar, vai casar, nessa história de ficar junto, nada contra, de unir as escovas de dente, não. Mas a gente queria dar essa alegria para os nossos pais. Claro que o meu sogro sonhava em uma festa maravilhosa. Natália disse que não, ela não queria. Ela queria sim uma festa, para convidar os amigos, os entes queridos, para dividir sua felicidade, porque ela estava feliz por casar comigo. E eu não tinha o que falar. Casamos. Nossos pais se reuniram e nos deram um presente. Um apartamento, 2 quartos, bairro legal, mobiliado, porteira fechada. Esse era o presente. E também a garantia que os nossos estudos... mas universidade pública não paga, mas tem custos. Os custos do nosso estudo seria bancado por eles, até o dia que nós tivéssemos o diploma. Porque quando casamos, ainda faltavam 2 anos para eu me formar e 3 para a Natália. Esses anos voaram. Foram anos felizes. A nossa casinha, a nossa vida, o nosso amor, a nossa união. Eu do lado dela eu me sentia tudo e fazia de tudo para que ela se sentisse melhor do que eu estava me sentindo. Eu devia muito àquela mulher e pensava, o que ela poderia me dar mais? Ela já tinha me dado tudo. Lê do engano. Ela me deu Ana Paula, a nossa Aninha, a nossa filhota. Eu vou confessar, meu lado egoísta, eu não tinha me livrado tanto. Achei que estava melhor, mas eu cheguei a ter ciúme de Ana Paula, porque ter que dividir Natália com ela. E depois, eu comecei a perceber que a Aninha não veio para dividir, veio para somar. Não era Ana comigo, Ana com Natália. Não, eram nós 3. Eu me formei primeiro, sabia o que queria profissionalmente, comecei a trabalhar. Quer dizer que aconteceu um milagre? Deixei de ser vagabundo, preguiçoso para me transformar num apaixonado pelo trabalho? Não, eu era apaixonado pela minha profissão. E quem faz o que ama, nossa. Então eu era cercado de amor.
Eu tinha uma esposa que eu amava, eu tinha uma filha que eu amava, eu tinha meu trabalho que era a razão da minha vida. Logo, Natália se formou e também iniciou sua carreira. Aí nós chegamos numa data significativa para nós. Ana Paula faria 5 anos. Mas por que 5 anos significativos? E os anos anteriores foram maravilhosos, tiveram festas. Só que aquele aniversário foi o primeiro que Ana organizaria, seria do jeito dela. E ela pediu uma festinha tão fofa, tão simples, tão carinha de Natália, que eu pensava, graças a Deus, a minha filha não puxou a mim. Agora, tinha um ensaio que mãe e filha estavam preparando uma surpresa na festa. Sabe, para surpreender os candidatos. Aí tudo terminou, aquela coisa, ensaio, pá, tudo. Aí nós percebemos que Ana estava meio ressabiada. Foi quando Natália perguntou, filha, tá faltando alguma coisa? Tu não tá feliz com a tua festa? Ai, mãe, tá faltando o principal. A Natália perguntou, mas o quê? Quando é que tu vai me abraçar? Nós não ensaiamos o abraço. Eu quero ser abraçada no meu aniversário, por ti e pelo meu pai. Nossa. Nós quase matamos sufocada aquela menina com tanto beijo. Aí Natália falou, filha, fique tranquila. Eu juro que eu vou te dar o maior abraço do mundo no seu aniversário. É. Só que a vida pronta, seu Romário. A vida pronta. De uma forma que a gente não entende. Poxa, se é para tirar, por que ela deu? Se era para me fazer continuar a minha vida sem a minha mulher, a mãe da minha filha, por que a vida me entregou essa felicidade? Senhor Romário, era um final de semana comum. Nós saímos, fomos num shopping. Shopping, normal em São Paulo. Passeio de paulistas. Fomos numa pizzaria maravilhosa. Eu lembro, a pizzaria 1800. Nossa, como eu gostava daquela pizzaria. Ficava ali perto do shopping Ibirapuera, perto da nossa casa. Aí fomos pra cá, passeamos. Ana brincou um monte naqueles playgrounds que tinha no shopping. Aí jantamos, fomos para casa. Deitamos. Aí eu acordei. A Natália botando. Eu olhei, o que está acontecendo? O que houve? Sabe aquela coisa assim, meio baratinando? Ela gritava, tá doendo, minha cabeça tá doendo, pelo amor de Deus, tá doendo. Eu entrei em pânico. Ana veio correndo, mamãe, o que é? Minha filha tá doendo. Eu fui mecânico. Eu não sei como é que eu agi com tanta coerência. Eu liguei para a portaria. Falei com o seu Zé Neto, que era um porteiro maravilhoso. Pedi para ele organizar tudo. Peguei Natália. Desci. Pedi para o seu Zé Neto ficar com Ana. Ela queria ir junto. Aí eu falei, não, filha, não, fica aí, não é lugar para criança. Fica com o Zé. O Zé é gente nossa, Minha filha adorava o Zé. Fui para o hospital, atendimento imediato, uma noite horrorosa. E naquele domingo pela manhã, que era para ser um domingo normal, eu amanheci com a notícia. Natália havia falecido. Eles tentaram de tudo. Mas a doença que a levou, não vou ficar citando, não vou ficar entrando em detalhes, não vou ficar vivendo esse inferno. Não sou médico. Mas era irreversível. Sim, Romário. Claro que nessas alturas eu já tinha ligado para o meu sogro, para minha sogra, para meus pais, vieram meus irmãos, vieram todo mundo, veio a irmã, minha cunhada. Estávamos todos ali, eu tive todo o apoio, porque se eu não tivesse apoio, eu não sairia daquele hospital.
Sabe, o vegetal voltou. Eu estava em choque. Ver a minha mulher deitada naquele caixão, sabendo que em questão de horas, minutos, sei lá, eu fechar aquela tampa, eu nunca mais viria com a Natália por faria humana. A gente entra naquela de por que comigo, Deus? Não pensa, mas por que não comigo, sabe? Foi ruim. Para completar uma noite de chuva. Aquele barulho da água que muitas vezes para nós foi romântico, virou um inferno. O mais triste, eu ali parado, olhando a minha esposa, chega a Ana, pega na minha mão e diz: não chora, pai, a mamãe está bem. Aquela criaturinha me consolando, e eu que deveria estar consolando a minha filha. Aí eu a peguei no colo, assim. Disse: ô querida, que bom que tu sabe. Eu tenho certeza, a mamãe está bem. Tem gente dizendo aí que a minha mãe partiu, a minha mamãe não partiu. Ali eu já me preocupei. Como assim não partiu, minha filha? Ela me prometeu um abraço no aniversário? Não. Porque a minha mãe, ela cumpre a promessa, minha mamãe me ama. Fica tranquilo, pai. Nisso veio minha sogra, abençoada sogra, tirou a Ana dali e levou para o outro lado, porque eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia nada. Pois é, eu não sabia nada. Todos os trâmites correram, eu não sei se foram horas, segundos, minutos. Eu sei que eu estava de volta à minha casa sozinho, porque Ana foi para a casa dos avós. Eu olhava aquela parede, eu olhava aquele quarto, eu olhava aqueles detalhes, eu olhava tudo, tudo tinha o sorriso de Natália, o jeitinho de Natália, o cheiro de Natália. Meu Deus. Ali eu conheci solidão. Ali eu me vi pequeno. Eu lembro que eu chorei, ali eu soltei todo aquele choro, sabe aquele choro guardado no peito que a gente joga pra fora? Aí adormeci, acordei, adormeci, voltei, dormi, acordei. Uma semana depois, foram lá no apartamento e encontraram aquele Gabriel do antes de Natália, barbudo, abatido, fedendo, com um resto de enlatado na pia, tudo cheirando mal. Minha mãe chegou, mas me pagou uma carraspana daquela. Já meu pai chegou mais calmo. Vamos lá, filho, vamos te ajeitar. Eu digo: ajeitar pra quê, pai? Vamos lá. Eu disse: pai, por que eu tenho que ficar limpinho, bem arrumado, feliz, se eu perdi a mulher da minha vida? Aí meu pai olhou assim: a tua filha perdeu a mãe e você quer que ela perca o pai também? Cara, pensa naquela bufetada. Eu digo: meu Deus, minha filha, como eu sou egoísta. Minha filha, eu tenho a Ana. Meu Deus, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que dar um futuro para ela. Aqui é a casa dela, ela tem que vir para cá. Ela não pode ficar na casa dos outros, jogada de um canto para outro. Ela tem um pai, eu devo isso para minha filha, eu devo isso para a Natália, eu devo isso para a mãe dela. Quanto mais eu pensava, mais a chuva aumentava. Parecia que a vida resolveu brincar comigo. Mas daquela coisa, né, seu Romário? O senhor mesmo fala, a vida pronta. Mas em cima, a gente tem que aprender a ser forte. E eu me vi diante do desafio. Olha, foi punk. Mas eu me reergui. Continuei trabalhando, mas dava toda a atenção para minha filha. Ela era minha companheira, ela me ajudava e eu a ajudava. Contratei uma senhora que já era conhecida da minha mãe para ficar na casa.
para fazer aquele serviço que eu nem pensava que existia, porque tudo Natália tomava conta. E fui tocando. E teve um dia que eu, levantei de manhã e vi Ana cantando. Poxa, para mim foi maravilhoso ver minha filha cantando, porque quantas e quantas vezes eu acordei escutando a Aninha chorando. E eu ia no quarto dela, ela estava abraçada com a foto da mãe. Mas naquele dia ela estava cantando. Aí eu cheguei no quarto, ô filha, bom dia, o que nós vamos fazer hoje? Eu digo, filha, não vai dar para fazer muito, está chovendo, né? Como não, pai? Não vai me dar um abraço? Hoje é o meu aniversário. Eu disse, puta que pariu, eu esqueci. Eu disse, filha, vem cá, abracei, beijei. Ela falou, ai pai, para, tá me abusando, pai, meus parabéns. E aí a festa que ela tanto ensaiou, eu digo, filha, e a tua festa? Ela, eu não quero festa não, pai. Quero festa. A única coisa que eu quero é o abraço da minha mãe. Ali me desmanchou. Eu não sabia o que dizer. Ela disse, pai, por favor, pai. E vamos tomar café, vamos tomar banho? Pai. Me leva lá, eu quero dar um abraço na minha mãe. Seu Romário, imagina a minha situação. Eu juro que eu pensei em ligar para minha mãe para perguntar o que eu faria, mas não, eu tinha que aprender, porra. Eu tinha que tomar as rédeas da minha vida, eu não podia ficar dependendo sempre do que ia me dizer uma mulher. E eu disse, tá bom, filha, vamos lá, vai tomar banho, o pai vai tomar banho, nós vamos tomar um café. A dona Maria vai chegar daqui um pouquinho, porque nós acordamos. Ela acordou no cu da madrugada. Aí nós vamos lá visitar sua mãe. Eu não sabia qual seria a reação dela ao chegar naquele cemitério e voltar sem o abraço. Mas também eu não queria que ela guardasse a imagem que eu não deixei que ela fosse visitar a sua mãe no dia do seu aniversário, o seu tão esperado aniversário. E eu fui. Senhor Romário, chovendo sempre. Tinha aquele portão principal, assim, onde tinha as capelas, ali tinha o bar, tinha a administração, tinha um local onde os corpos eram velados, e tinha um gramado, sabe aquele gramado? E nós fomos em sentido, na direção do túmulo de Natália. Aí eu peguei o guarda-chuva. Aí disse, eu não quero guarda-chuva não, pai. Eu quero ter os dois braços livres para abraçar minha mãe. Senhor Romário, 2 braços livres para abraçar a mãe. Aí eu falei para ela, tá bom então, filha, eu vou botar os guarda-chuvas aqui. E fui levar para deixar ali na recepção. Quando eu voltei, ela saiu correndo. Eu digo, ai meu Deus do céu. Eu fui atrás. Então tinha aquela, não dá para dizer rodovia, né? Aquela rua principal ali, toda pavimentada. E as entradas perpendiculares eram de chão, assim. E lógico, aquela chuva, estava tudo alagado. E ela estava com o vestidinho dela, que usaria na festa, que foi feito especialmente. E era um vestidinho branco, uma coisa linda, linda, linda. Tinha uma fitinha, tinha isso, tinha aquilo, o sapatinho, toda a roupa que elas tinham preparado para a festa. Aí eu saí correndo. Quando eu dobrei, Senhor Romário, ali estava minha filha, diante de um túmulo, e com ela, aquela mulher maravilhosa, que não deixaria de cumprir uma promessa. Senhor Romário, ela conversava com Ana, ela brilhava,
Ela usava um vestido que eu nunca tinha visto. Depois eu fui saber que era o vestido que ela combinou com a nossa filha, que seria usado na festa. E depois a Ana disse que a intenção é a gente virar par de vaso, pai, mas nós ficamos bonitas. Senhor Romário, Natália estava ali. Ela estava radiante, ela estava linda. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que fazer. Ana olhou para mim e disse: viu, pai? Minha mãe não ia embora sem me abraçar. Ela prometeu. Senhor Romário, foi. Natália deu um abraço na filha dela. Desejou feliz aniversário. E que ela fizesse de tudo para ter um dia bonito. Na data que completava 5 anos, Ana falou: mãe, esse é e sempre vai ser o melhor aniversário da minha vida. Mãe, tu tá comigo. Tu não mentiu pra mim, eu te amo, mãe. Pois é, senhor Romário. Esse relato não é aterrorizante. Talvez muitos não acreditem. Estou pouco ligando. Mas eu fiquei olhando de longe, sem me aproximar. Pois é, seu Romário. Eu não imaginava que nada mais podia acontecer. Eu comecei a ouvir uma música. Uma música que vinha de sei lá onde. Mas ela tocava. Eu conhecia aquela música, eu tentava lembrar de onde. Eu olhei para frente e vi mãe e filha, assim, frente a frente, de mãos dadas. De repente, elas começaram a dançar. Elas faziam os mesmos passos, com uma graça, com uma felicidade. Seu Mário, aí que eu entendi que aquela música foi que elas ensaiavam em segredo para dançar para os convidados. Só que eu jamais poderia imaginar que seria tão lindo. E o único convidado da festa com o privilégio de assistir seria eu. Elas dançavam, elas riam, elas estavam felizes. E eu simplesmente estava ali. Essa é o mais impressionante é que quando eu lembrei que música era aquela, eu não sabia o que pensar. A chuva só aumentava. Eu estava molhado e elas não. Elas flutuavam. E a música era um sapateado que se tornou clássico no cinema. A música era Dançando na Chuva, seu Romário. Eu não conseguia entender aquilo. Eu não sei, eu apenas estava hipnotizado. Vendo aquelas duas criaturas realizando o que sempre desejaram: comemorar um aniversário e fazer a apresentação do que ensaiaram com tanto afinco para uma plateia, e ali a plateia era eu. Enquanto eu assistia, enquanto eu me emaranhava em sentimentos, pensando: meu Deus, será coincidência? Coincidência existe? Ou Natália sabia que o cenário para elas fazer a apresentação já tinha sido construído pela sequência natural da vida? Eu não sei, seu Romário. Eu sei que eu meio que desliguei, eu estava... De repente a música começou a parar, tudo em silêncio, só quebrado com Ana cobrando: vai aplaudir, pai? Você não gostou? Nossa, eu aplaudi muito. Eu não sei como,
quem está ouvindo esse relato, se é que alguém está ouvindo, iria reagir. Mas eu fui o mais autêntico possível. Ou seja, o velho idiota que nos momentos que precisava ser brilhante se resumia a é. Não, mas eu aplaudi. Eu aplaudi. Ana sorriu, agradeceu os aplausos. Enquanto Natália olhava para sua filha, cada vez mais encantada e apaixonada. Aquele era o momento das duas. A chuva caía. Eu estava ensopado. E parecia que a água não batia nelas. Foi quando Natália disse: agora eu tenho que ir, filha. Ana falou: eu sei, mãe. O anjinho veio te buscar, né? Vai e fica tranquila. Eu tô muito bem aqui com meu pai. O pai tá sendo paizão, ele tá sabendo me cuidar. Mas a gente vai ficar com saudade. Mas tem que aceitar, né, mãe? A Natália deu um último abraço na sua filha. Olhou para mim, sorriu. Eu pude ler em seus lábios: muito obrigado. Eu te amo.